E vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta-feira com ela, Caroline Santos. Bom dia, Carol. Bom dia, Lília. Bom dia também para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, nesta quarta-feira. E devido à atuação de um sistema de alta pressão a leste da região sul do Brasil, provoca a formação de muitas nuvens no litoral do Paraná e também de Santa Catarina, nas demais áreas da região. O predomínio é de sol e não há previsão de chuva. A temperatura volta a aumentar em Paracatu e o clima é de sol com algumas nuvens e não chove, com a mínima de 14 graus e a máxima de 27 graus. Quinta-feira eu volto com mais informações e é com você, Lília. Ok, Carol, obrigada pela participação. Já ela volta com os destaques do portal MB News. Encarar o diagnóstico de uma doença grave sem comparar a uma sentença de morte. Os cuidados paliativos trazem dignidade e conforto para os pacientes. Este é o destaque do Saúde em Foco de hoje. Essas fotos revelam várias Sabrinas. A de cabelo comprido, a com corte Chanel e a carequinha. São as etapas do tratamento que ela faz contra o câncer. Aos 26 anos, recém-formada em pedagogia, a vida dessa jovem ganhou um novo sentido. Às vezes uma briga com uma amiga, alguma coisa dentro da família, que às vezes me incomodava, hoje em dia eu vejo que é algo muito pequeno, perto de outras situações, outros problemas que eu tenho que enfrentar. Receber o diagnóstico de câncer é difícil, por mais que hoje existam mais tratamentos e curas do que no passado. Encontrar o significado da vida neste momento pode aumentar e muito a capacidade de enfrentar a doença. Essa questão é tema durante as consultas desta oncologista que pratica a medicina humanista. Eu tenho pacientes que são absolutamente fora da curva, pacientes que todo mundo pensava que não era possível que pudessem estar vivos e estão. E tem pacientes que entram numa curva descendente sem muita explicação. Então, eu acho muito importante que haja uma intensa busca do melhor de cada um de nós. Uma doença grave, a perda de uma pessoa querida. Algumas situações mudam a forma de encarar a vida. Lucas passou pela experiência de quase morte. Há mais de 10 anos, ele teve um AVC e uma parada cardiorrespiratória. Foi dado como morto e voltou. Isso aqui que a gente é tão apegado, a gente cultua tanto, a gente faz tanto para ter tanto, isso é um sopro. É como é tudo tão fácil de acabar, então é valorizar outras coisas, outros momentos, outros valores. Valorizar a vida até o final é o objetivo desse hospital de cuidados paliativos em São Paulo. A mãe do Thomas, de 83 anos, recebe o tratamento há 3. O cuidado não fica só clínico para o paciente, eles procuram ver o entorno todo. Primeiras perguntas, perguntaram o que minha mãe gostava, de sabores, de música, do que gostava de fazer, para buscar esse resgate para ela. É realmente humanizado, seria a palavra mesmo. O primeiro semestre de 2019 foi com menos acidentes e mortes nas estradas federais, sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. A diminuição no número de ocorrências foi de 13%, já nos óbitos foi de 3,2%. Mesmo assim, 294 pessoas perderam a vida nessas rodovias entre janeiro e junho. A campeã da estatística negativa é a BR-040, que teve 25,5% do total de mortes. Ela está na frente com o maior número de mortes entre janeiro e junho. Foram 820 acidentes neste período na rodovia, com 1.006 feridos e 75 óbitos. Sobre esse dado, eu converso agora com o PRF Denis Brasileiro, aqui de Paracatu, uma das cidades cortadas pela BR-040. Bom dia, Denis. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que nos acompanham no programa Jornal da Manhã. É um prazer para a PRF estar tendo a oportunidade de trazer as informações para todos os paracatuenses. Denis, a gente pode observar nas estatísticas que a BR-040 é campeã na estatística negativa, infelizmente. Alguma característica específica dessa via ou é apenas o comportamento dos condutores? Sim, Lilian, é importante você ressaltar sobre o destaque negativo que a 040 teve nesse primeiro semestre que a gente tem aqui de 2019, mas uma grande característica que deixa a 040 suscetível a essa grande quantidade de acidentes é a extensão que a gente tem da 040. No estado de Minas Gerais são mais de 800 quilômetros de rodovia e praticamente o nosso trecho aqui, desde a entrada do começo do estado, aqui na divisa com Goiás, até Belo Horizonte, a gente tem praticamente ele todo de pista simples, a partir de Sete Lagoas ali, até BH, que a gente tem de pista dupla. Então, assim, são grandes trechos, grandes distâncias de pista simples. Isso provoca e aumenta e muito
a quantidade de acidentes. Denis, então essa é a característica específica da via, né? Mas e os condutores também engrossam essa estatística? Sim, os condutores também aumentam. Por quê? Porque a gente tem hoje uma grande quantidade de acidentes causados exatamente pela imprudência dos condutores, que isso causa que a gente tem, estatisticamente falando, cerca de 90% dos acidentes é causado por falha humana. Então a gente tem a característica da via influencia muito, às vezes na gravidade, no tipo de acidente, mas 90% dos acidentes são causados por falha humana, que de alguma forma comete ou alguma imprudência, ou negligência, ou imperícia. Pois é, Denis, o ideal é que essa duplicação saia logo, que aliás é uma promessa e uma expectativa por parte da população, né? Mas até hoje o governo federal não conseguiu resolver essa questão. A gente torce para que tudo termine bem o quanto antes. E enquanto isso, vale o alerta, atenção sempre, né? Exatamente, Lilian. A gente tem uma necessidade muito grande que a rodovia seja duplicada, porque boa parte dos acidentes e das mortes que a gente teve aí nessa situação registrada pela PRF foi proveniente de colisão frontal. E o que gera a colisão frontal? A colisão frontal ela é causada principalmente ou pelo excesso de velocidade ou pela imprudência, pela falta de respeito da sinalização, ou até mesmo pela conjugação desses dois fatores. Então, se a gente tiver alguma intervenção de engenharia duplicando a rodovia e se a gente tiver uma conscientização dos motoristas para que respeite o limite de velocidade e respeite também a sinalização de proibido ultrapassar, com certeza a gente consegue reduzir, diminuir ou até acabar com o tipo de acidente que causa essa grande quantidade de mortes. Denis, então para a Polícia Rodoviária Federal, para os policiais como você, o trabalho na BR-040 é ainda mais desafiador, né? Com certeza. Para a gente aqui, nesse nosso trecho aqui, em especial próximo à região de Paracatu, que a gente tem grandes retas onde as pessoas desenvolvem uma grande velocidade em seus veículos, a gente tem um trabalho muito grande de tentar conscientizar e também para fiscalizar os motoristas referente a esse tipo de atuação. Então vale mais uma vez o alerta para os motoristas, né? Todo cuidado ainda é pouco, principalmente se tratando da BR-040, né? Sim, não só aqui no nosso trecho, que a gente tem também às vezes a nossa população local de Paracatu, que às vezes vai pegar a 040, pequenas distâncias para ir para alguma fazenda, alguma chácara, alguma coisa assim, se esquece que está numa rodovia. Então, tanto para essa nossa população local, quanto para quem vai realizar grandes viagens, é muito importante você se programar, se planejar e tomar um cuidado a mais quando vai estar na rodovia, porque às vezes não depende só de você. Então, você tem que fazer a sua parte e cuidar também para que não possa oferecer risco para outras pessoas. Atenção sempre, né, Denis? Atenção sempre, Lilian. Atenção sempre, por quê? Porque cabe a nós, quando na direção de um veículo, cuidar da nossa segurança e da segurança dos outros. E pode ter certeza que se a gente tiver atenção e se nós fizermos a nossa parte, nós conseguiremos contribuir para uma redução de acidentes. Denis, a gente fica aqui na torcida para que essa estatística diminua, né, para que haja mais conscientização por parte dos condutores e vontade política para resolver a questão da duplicação. E agradecemos em nome de toda a equipe do Jornal da Manhã a sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Nós que agradecemos, a PRF agradece a oportunidade, mais uma vez, de estar trazendo a informação para todos os paracatuenses e nos colocamos à disposição sempre, porque o nosso trabalho, nós estamos aqui para poder servir. Precisando da gente, nas rodovias federais, nosso telefone é 191 e a gente está à disposição do programa, se precisar. Ok, Denis, obrigada, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Tá, eu conversei com o policial rodoviário federal, Denis Passos. Você que transita sempre aí na BR-040, principalmente em cidades como Paracatu, em que a rodovia passa dentro da cidade, sempre atenção redobrada, todo cuidado ainda é pouco, né? Mais de 90% aí dos acidentes causa ação humana, então consciência ao pegar a direção de um veículo.